Do aldeamento jesuíta de índios tupis no século XVI, Pirajá, ao loteamento planejado, idealizado para resolver o problema de moradia dos trabalhadores, agudo na década de 1940, São Caetano, a região desses bairros e seus arredores, reserva paisagens belíssimas em terrenos altos. A região cedia a Estação Pirajá, rodoviária e metroviária, por onde transitam centenas de milhares de soteropolitanos todos os dias, e o Porto Seco Pirajá, importante polo comercial e industrial. Geograficamente, do Retiro à Valéria, um rico e eclético conjunto de bairros compõe um belo retrato de Salvador de ontem e de hoje, com seus contrastes, sua vocação comercial e o ir e vir diário de suas gentes. Arraial do Retiro. A referência a Retiro vem da vizinhança com o bairro de mesmo nome. A palavra arraial, por sua vez, pode significar pequena aldeia, povoação, festa ao ar livre ou mesmo acampamento. O primeiro e o terceiro sentidos aplicam-se ao bairro, uma pequena invasão muito precária até 1995, quando um pequeno conjunto habitacional foi erguido com auxílio público, dando densidade ao lugar e atraindo novas ocupações espontâneas. Boa Vista de São Caetano. Extensão de São Caetano, a Boa Vista é atribuída à bela visão da Bahia nas partes altas do bairro. Surgiu da ocupação espontânea de áreas de antigas fazendas ao longo da segunda metade do século XX. Bom Joá. As primeiras casas de taipa surgiram por volta de 1950, mas a ocupação espontânea só iria dar conta de preencher com construções toda a área nos últimos 20 anos. O nome vem do juar, forma de chamar a árvore juazeiro, Ziziphus juazeiro, típica dos sertões nordestinos, com frutos comestíveis. Segundo versão corrente entre moradores antigos, havia ali juazeiros, entre eles um pródigo em frutos, o Bom Joá. Calabetão. O nome seria corruptela do javanês Calabetã, trazido a nome da ocupação, iniciada nos anos 1960 e intensificada nos anos 1980 de uma fazenda nas margens da BR-324, por uma ialorixá de nome Maria Calabetã, ou, noutra versão, a fazenda teria o nome original javanês, Calabetã. O proprietário da fazenda impôs resistência à ocupação, mas o bairro, densamente povoado, acabou prevalecendo. Campinas de Pirajá. Pirajá é viveiro de peixes na língua tupi. Campinas são campos de pasto, naturais ou cultivados. O bairro surgiu em torno de um posto da Polícia Rodoviária da Estrada Velha de Campinas, caminho rodoviário ao interior do estado, antes da implantação da BR-324. Campinas de Pirajá virou bairro em 1983, com a fundação da Associação de Moradores. Até então, poucos. Nos anos seguintes, muitos. Capelinha. A igreja de São Nicolau, em torno da qual gravitava a comunidade original, era chamada pelo padre que ali celebrava missas de Capelinha por conta do pequeno porte. O apelido pegou. O bairro surge por volta de 1950 do aterramento dos brejos em torno do Dique do Ladrão e vai crescendo na velocidade da região, acelerada nos anos 1970. Fazenda Grande do Retiro. Segundo a tradição oral, uma grande fazenda situada no alto curso do Camaragipe e morros vizinhos servia de retiro a freiras, daí o nome do bairro. Surgiu em meados do século XX, de loteamentos e ocupações espontâneas. A instalação da Empresa Gráfica da Bahia, EGBA, em 1972, impulsionou o povoamento. Pirajá. O nome tem versões de autores ilustres. Gabriel Soares de Souza, consultando o tupi da época, afirma significar viveiro de peixes. Já Cid Teixeira, historiador contemporâneo, prefere chuva miúda como tradução. Pirajá foi aldeamento jesuíta em meados do século XVI, depois engenho de cana-de-açúcar, povoado com paróquia própria a partir de 1608 e palco principal das lutas pela independência do Brasil em 1822 e 1823. Atualmente, comporta Pirajá histórico, conjuntos de prédios e ocupações espontâneas.
A maior parte do tecido urbano surgiu a partir de 1980. Valéria. O bairro surgiu do desmembramento de algumas fazendas na década de 1960. Em 1969, a igreja local, em invocação a Nossa Senhora da Conceição, ganhou o status de paróquia, atestando a importância do povoamento local. Com conjuntos residenciais, loteamentos e ocupações espontâneas, o bairro cresceu muito, embora, por dispor de grande área, seja dos menos adensados da capital. O nome Valéria seria referência a uma jovem que vivia no lugar antes da urbanização. Moradas da Lagoa. O bairro surgiu em meados dos anos 1980 como extensão de Fazenda Coutos, ao longo das margens oeste e norte da Lagoa da Paixão. Daí o nome do primeiro conjunto urbanizado do bairro, Moradas da Lagoa. Com o passar do tempo, surgiram outros loteamentos e conjuntos residenciais, como o Recanto da Lagoa e o Jardim Valéria. Marechal Rondon. Os primeiros nomes do bairro, surgido de uma ocupação espontânea em meados dos anos 1960, foram Alto da Cebola e Alto de São Jorge. Em 1972, para ficar mais imponente e atrair a atenção do poder público com uma homenagem ao militar Cândido Rondon, também sertanista de grande importância histórica em pleno regime militar, resolveram os moradores rebatizar o lugar. Santa Mônica. A origem do nome do bairro comporta mais de uma versão. A mais provável refere-se à existência ali, em tempos idos, do Sanatório Santa Mônica, retiro de doentes mentais. A ocupação urbana, parte espontânea, parte resultado de loteamento de uma chácara, data dos anos 1970. São Gonçalo. O nome é referência ao padroeiro local, São Gonçalo de Amarante, beato português, com uma igreja em sua devoção construída ali no século XVIII. Do início do século XX data a instalação no bairro do terreiro Ileachel Po Afonjá, inicialmente sob o comando de Mãe Aninha e depois de Mãe Estela. A ocupação urbana é posterior a 1950. O bairro também é conhecido como São Gonçalo do Retiro. Retiro. O nome é uma referência à fazenda que servia de retiro às freiras. O bairro, quase todo comercial e industrial, corresponde à parte baixa da Fazenda Grande do Retiro, Vale do Camaragipe. A ocupação com galpões e grandes estabelecimentos comerciais é recente, ganhou impulso graças à implantação da BR-324. Jardim Santo Inácio. O nome evoca Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, ordem de imensa importância histórica para Salvador. Talvez por essa importância tenha decidido a Caixa Econômica Federal batizar assim o conjunto habitacional erguido no início dos anos 1980, num lugar que não passava de matagal e hoje é bairro, resultado da ocupação do entorno do conjunto original de prédios. São Caetano. Em 1936 já era habitada a região em pequenos núcleos, quando as terras, cortadas pela antiga Estrada das Boiadas, são compradas por Renato Schindler, que atrai para o local pequenas indústrias e vende lotes a novos moradores. Em 1970, ainda é pouco adensado, quando começa a receber o fluxo que o transformaria num dos maiores bairros da cidade. O nome do bairro, além da óbvia referência ao padroeiro, santo católico italiano, tem uma versão popular atribuindo a abundância do local de uma fruta chamada melão de São Caetano.